Olá pessoal, voltamos. Lembrando que hoje é o nosso último encontro, não é? Então vamos recapitular rapidamente o que a gente já viu. Nós já vimos toda a parte de análise, já vimos a representação intermediária, ambiente de execução. O que está faltando? Fechar a geração de código e comentar um pouco sobre oportunidades de otimização, tá certo? Então nossa agenda de hoje vai ser falar um pouco sobre o código objeto. Código objeto que a gente vai gerar, o código final, né? E posteriormente algumas linhas mestras que vocês podem utilizar para trabalhar com o gerador de código. Essa é uma outra questão importante, que isso tem a ver com o que vocês vão construir no compilador de vocês, tá? E esses são comentários a mais que a gente vai fazer, que a gente não vai exigir do compilador de vocês, que vocês vão entregar, mas não quer dizer que não possa conhecer e nem que não vale a pena. Não vai ser exigido, mas vocês podem fazer, são algumas coisas de otimização, tá? Então, para hoje, a gente precisa lembrar um pouco do que já vimos até agora, até a aula passada, na verdade, tá? Então vamos começar com a questão de código objeto. Alguns problemas que existem. Então, no código que a gente vai apresentar, eu vou ter que ligar as bibliotecas de sistema. Pergunta que vocês podem fazer. Mas vem cá, quais são as bibliotecas de sistema? Se eu estou usando um ambiente que não é a máquina virtual Java, por exemplo, será que eu vou ter que escrever código em baixo nível para representar o que é um print, por exemplo, uma coisa assim, ou o que é uma leitura de dados de teclado? Sim, a resposta é sim. Quem escreve isso? Somos nós que fazemos o compilador. E é por isso que, a cada dia que passa, a gente já viu inclusive isso na última aula, né? Na prática, o que se faz é tentar reduzir esse tipo de trabalho, considerando que uma máquina virtual adequada e bem definida já provê todos esses aspectos básicos que a gente necessita para realizar nas nossas linguagens. Então, dado uma representação intermediária, como é que eu vou gerar esse código em Assembly? Duas opções, sem otimização alguma, a segunda com algum grau de otimização. Então, dificuldades ou problemas que nós podemos ter são a questão das variáveis locais e dos parâmetros, que vão ter posições distintas, por exemplo, na pilha. Eu vou ter, quando a gente está otimizando, por exemplo, às vezes, tem uma aqui que tem nos 3 pontinhos, que é mais importante do que essas, que é a utilização de registradores, etc., que é a seguinte: o quanto do código real em tempo de execução, o quanto dele é fácil de se perceber como sendo equivalente àquilo que foi escrito no algoritmo de alto nível. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é, se nós otimizarmos num grau extremamente elevado, vai ser muito complicado e muito difícil para nós entendermos ou depurarmos um programa, porque ele não vai ser mais, ele não vai refletir mais aquilo que foi desenhado no algoritmo. Tá? Porque eu vou ter uma movimentação de trechos de código muito elevada. Tá, ok? Então essas são questões importantes em termos de código objeto. Então voltando aqui para a questão da geração do código objeto, onde nós estávamos, lembrando, né, o pacotão de análise está aqui, olha, a gente recebe o programa fonte, que é texto, cadeia de caracteres, gera uma lista de tokens, a partir das chamadas da análise sintática, que vai me gerar uma árvore sintática, ou não, pode ser simplesmente um outro tipo de representação, que vai ter algumas anotações, que estão, na verdade, na minha tabela, nas minhas tabelas, tabela de símbolos, etc. Né? A partir disso, eu vou ter uma geração de código intermediário, que pode ser até o próprio final, a gente não precisa fazer isso desse jeito, e vou ter uma otimização disso. A partir dali, eu vou ter uma geração de código de máquina, linguagem próxima da linguagem da máquina. Né? Bom, com o acesso não otimizado, a gente vai ter alguns problemas. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso precisar de mais ciclos, eu vou precisar provavelmente de mais espaço. Então, se vocês lembrarem, quando nós falamos de código intermediário, um dos problemas pode ser a própria quantidade enorme que pode ser gerada na área de dados de espaços desnecessários, com temporários sem serem realocados. A outra, uma série de expressões que são repetitivas, que eu poderia colocar isso como uma atribuição à parte, armazenar numa variável temporária e reutilizar conforme a necessidade. Então tem uma série de oportunidades que a gente chama, né, de otimização e de redução de código, de área de dados, etc., que vão surgir durante o processo. Mas se a gente seguir o processo sem otimizar, nós vamos ter, de fato, um desperdício de área e em tempo de execução também. Né? Então a gente vai, por exemplo, imaginar que a utilização da pilha para todas essas variáveis vai precisar
de mais instruções ou não. Qual é a sequência, o que a gente deve utilizar para isso? Então, uma das apostas que nós fazemos é imaginar que existem alguns esqueletos, né, templates, que são básicos para a geração de código. Por exemplo, if then ou if then else, while, etc., né? Os loops, for, etc., eles seguem um padrão, não só sintático, eles seguem um padrão semântico, um padrão de comportamento. O que isso implica? Que a gente pode construir um template, um padrãozinho, e a partir deste padrão, gerar um código automaticamente para este modelo, este padrão de funcionamento. Então vamos pegar um exemplo aqui. Olha. Suponha que eu tenho um if then else aqui. Ó. If, se fosse no C, no Java, né? If, uma condição de teste qualquer, se for verdadeira a condição de teste, a gente executa. Se não for, a gente entra para essa outra parte aqui. Então nós temos um teste e duas possibilidades de saída. Se nós fizermos uma geração automática, o que vai acontecer? Primeira coisa é gerar código para isso daqui. O que é aquilo dali? É uma expressão. Só que é uma expressão relacional, pode ser na verdade dá um resultado booleano. É isso que importa para nós. Então a gente faz o teste e faz um baixo nível, um jump, um branch. Né? Aqui está um branch de acordo com o operador. E esse branch vai me dizer o quê? Eu vou fazer um teste, classicamente eu vou fazer uma subtração e vou ver se o resultado deu 0 ou não. Tá? Então se o resultado deu 0, eu vou imaginar que o resultado foi correto, então funcionou o que eu queria, eu vou fazer um jump para essa parte aqui, que é o lab true. Então eu faço um salto condicional para a parte verdadeira, executo e termino o meu if. Se isso aqui não for verdade, ele vai entrar na parte falsa, que é esse corpo daqui de baixo, que é traduzido para cá, e depois que a gente termina esse corpo, eu tenho que pular para o final, porque senão eu entro na parte verdadeira. Então essa é a construção clássica que se faz, por exemplo, de um if. Então se a gente seguir esse padrão, qualquer que seja a linguagem que a gente utiliza aqui embaixo, isso vai funcionar. Não está otimizado, mas vai funcionar. Tá? O while é a mesma lógica. O que é o while? While, um teste condicional aqui também. Se ele for verdadeiro, eu executo esse corpo. Se não for, ele para a execução. Tá? A partir da primeira, inclusive. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou criar aqui um rótulo para eu poder retornar, porque o while, na verdade, é esse tipo de execução, não é um ciclo. Faço o teste e faço essa mudança. Se, esse jump, né? Se foi avaliado como verdadeiro, eu vou ter que executar. Então eu venho para cá, entro nesse laço, no corpo do laço, e executo. Depois eu volto para onde? Lá para o início. Né? E faço isso até que isso seja falso. Quando se tornar falso, eu tenho um jump aqui, ó, que vai para o fim e terminou o meu processo. Então esse aqui é o corpo que a gente vai utilizar como padrão para gerar código tranquilamente. Isso funciona para todas as construções e vocês vão ver no material de apoio lá. Né? Mas eu posso fazer isso otimizado também. Então veja o que acontece aqui. Ó. Eu tenho, neste caso, 3 jumps, né? 3 saltos, um condicional e 2 incondicionais. Olha aqui embaixo. Eu tenho basicamente o quê? Um jump condicional e um jump não condicional. Né? Eu reduzo isso. Como que eu vou fazer isso? Faço o teste, se ele for falso eu pulo para o final, se ele não for eu executo e fico nesse loop que está aqui. Então basicamente o loop é esse. Né? Isso reduz. Isso foi feito por uma maneira diferente, é um novo esqueleto, um esqueleto otimizado. Tá? Então a gente precisa lembrar dessas coisas, que existe um padrão, dê uma olhada no material, aliás em todas as aulas dê uma olhada no material de apoio que a gente coloca. Né? Lembrar algumas características importantes, que a gente está chamando aqui de linhas mestras. A gente não vai para o nível de abstração mais baixo de uma única vez. A gente faz isso pouco a pouco. Vamos fazer em várias etapas, não precisa ter pressa. A gente não precisa ter pressa para fazer essas coisas. Né? Por que a gente não precisa ter pressa? Primeiro, a gente tem uma validação a cada transformação de forma mais simples. Essa é a primeira coisa. Isso torna mais fácil lidar com o problema que a gente está trabalhando no momento. Tá? Mantém esse nível de abstração que é consistente, ou seja, dentro da minha representação intermediária, eu tenho que garantir que a semântica está sempre correta. Pode ser necessário a gente realizar algumas otimizações. Né? Pode ser necessário entre algumas etapas, ou não. Então, lembrando aqui mais uma coisinha, vou voltar a colocar o LLVM, você já deve estar até cansado de me ver escrever isso,
né? Qual que é a vantagem de usar uma representação intermediária como sendo a LLVM? Né? Eu vou ter uma possibilidade aqui de lidar com as transformações que podem otimizar ou não, transformações de código automatizadas. Então a LLVM já tem algumas transformações que eu vou comentar aqui com vocês rapidamente, já tem pronta. Né? Então, esse tipo de modelo facilita muito para nós também na hora de construir os compiladores. E essa é uma coisa recente. A LLVM ela foi proposta em 2004, né, e ela começa a ser adotada pela indústria no final da primeira década desse novo século. Né? Bom, uma outra é usar aquelas assertividades, né, assertions, vocês devem lembrar disso, quando viram em engenharia de software, testes, etc. Né? Então, evita, vocês estão desenvolvendo o compilador, né? Isso evita problemas e ajuda a encontrar possíveis erros, possíveis falhas, tá? Lembrar que a gente pode gerar inicialmente da forma mais trivial, da forma mais inocente possível, naif mesmo, né? Mas isso é muito bobinho, não tem problema. Então se você tem uma expressão lá que é 0 mais 1 vezes x mais 0 vezes y, eu vou ter que gerar código por produto, faz assim, não se preocupe. A gente pensa em termos de otimização sem se preocupar com esse tipo de questionamento, são características específicas, antes. A gente faz depois, quando pensar em termos de otimização. Porque a gente pode otimizar a expressão como um todo. Então, não tem problema, faz uma coisa bem bobinha, não tem problema nenhum, inicialmente, e depois a gente pensa em melhorar. Segunda coisa, lembre-se disso, isso vale para vocês também, não vale só para quem está desenvolvendo um compilador do zero, uma empresa, ou seja lá o que for. Vocês estão fazendo aqui essa experiência para entender isso. Tudo aquilo que já foi desenvolvido não tem que ser jogado fora. Né? Então, essa frase aqui, ó, a biblioteca de runtime é nossa amiga. Assim, gente, vamos usar o que está lá. Eu não preciso reescrever, eu não preciso reinventar a roda. Eu não preciso, por exemplo, criar uma rotina de alocação de memória para o C, sendo que está pronto. Tudo bem? Essa é a ideia. Então, todas as bibliotecas que nós tivemos, lembra da JVM, tem que conhecer ela, da JVM, para fazer isso. Eu vou usar as bibliotecas que já estão desenvolvidas, as rotinas que já estão lá. Tá? Bom, otimização é depois. Primeiro a gente gera o código, a otimização vem depois. Então a gente pode ir fazendo passo a passo, sem ter grandes preocupações com isso no momento. Tá? Bom, algumas possibilidades de otimização vão se dar, por exemplo, na hora de alocar registradores. Se eu estiver trabalhando com uma máquina-alvo que tenha poucos registradores, por exemplo, eu tenho um problema sério, porque eu vou ter de fazer a todo instante, né, acessos à memória. Eu vou ter que sair, os dados vão ter que trafegar da pastilha para a memória e da memória para a pastilha freneticamente. Então, quanto maior o repertório de registradores que eu tenho, é por isso que esses processadores mais modernos têm uma quantidade bastante grande de registradores, facilitam para nós, porque a gente não precisa ficar fazendo acessos à memória e reduz o gargalo de von Neumann. Vocês devem lembrar disso da primeira aula. Não é? Bom, então o que vai acontecer aqui? A gente tem que pensar em fazer testes. Lembrando aí, se vocês fizerem engenharia de software, utilizar aqui uma boa infraestrutura de testes, utilizar makefiles, não sei o quanto que vocês costumam fazer isso, tem que automatizar o processo da maneira mais adequada possível e automatizar o máximo que vocês puderem, porque é isso que vai fazer vocês ganharem velocidade e descobrir os erros antecipadamente. Tá? Bom, então agora falando um pouquinho das possibilidades de otimização. O que a gente quer fazer? O que a gente quer fazer quando trata de otimização é pegar um padrão de projeto, que foi aquilo que a gente já conversou antes, para geração de código, e tentar produzir um código que seja mais eficiente. E essa eficiência pode se dar em diversos aspectos. O mais usual, que os compiladores são, na verdade, ajustados para isso na prática, é em termos de tempo de execução. Né? Então, a velocidade com que um programa vai executar é, na verdade, um indicativo do quanto ele foi otimizado ou não. Isso é o que se faz na prática. Mas eu tenho outras possibilidades e oportunidades. Eu posso, por exemplo, otimizar em termos de tamanho de código. Se eu estiver pensando em uma unidade remota, que está, por exemplo, fazendo um controle de uma usina, ou seja lá o que for, e que eu tenho pouca memória. Então eu vou tentar otimizar em termos de memória, ocupação de memória. Eu posso ter algo um pouco mais moderno.
Eu posso pensar, por exemplo, em Green Computing. Então, o que quer dizer isso? Eu vou me preocupar menos com o tempo de execução e mais com a duração, por exemplo, de uma bateria de celular. Então, que tipo de código poderia efetivamente reduzir o gasto de energia de uma bateria? Então, essas são preocupações que a gente pode ter. Ou seja, eu preciso ter um alvo. O alvo mais frequente é tempo, mas tem diversas possibilidades e vocês podem reparar que hoje empresas como esses fabricantes celulares, não vou ficar citando o nome, se preocupam com esse tipo de coisa também, né? Bom, tipos de otimização que a gente vai, que a gente tem como bastante comuns. Essa otimização de buraco de fechadura, né? Que a gente dá aquela espiadinha e vê esse pequeno conjunto de instruções do que eu posso melhorar, a partir do buraquinho da fechadura. Algum outro tipo de análise em que eu posso tentar ampliar essa visão, e análise de tempo de vida, são as coisas mais clássicas que a gente tem aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos começar a avançar um pouquinho na questão de otimização, né? Uma frase que é muito comum a gente usar é: todo programa é melhorado se uma instrução é retirada. O que isso implica? Isso implica no seguinte: olha, se eu tiver um programa gigantesco e eu puder substituir por uma única instrução, é óbvio que isso é melhor, não é? Agora, quais são as condições para eu poder eliminar as instruções que me interessariam retirar? Então eu vou pensar em quê? Estou voltando para cá para o slide. Imagina que eu tenho aqui uma instrução, x recebe A mais B. Eu posso arrancá-la fora, desde que eu já tenha o valor, o resultado dessa atribuição em x ou em alguma outra variável. Então eu posso jogar fora essa instrução. Ou seja, o programa em si não foi alterado. Então, nesse sentido, eu posso remover a instrução, ok? Então, algumas questões que a gente precisa fazer. Eu preciso garantir, eu preciso demonstrar que um comando como esse, né, x recebe A mais B, ele nunca vai ser executado. Por exemplo, o comando x recebe o mesmo valor que tinha antes. Então, aqui estão os dois exemplos. Vocês devem lembrar, eu acho que foi na aula 4 que eu comentei isso, 4 ou 5. Né? Então, eu tenho lá um C, né, um if. Sem C, né? If 0, isso aqui é falso, portanto, x recebe A mais B. Isso nunca vai acontecer, porque o valor da condição já é falsa, já é 0. Então, essa atribuição nunca vai ocorrer. Eu posso jogar isso fora, não preciso fazer. Outro aspecto eu tenho duas instruções em sequência, né? Quer dizer, o famoso copia e cola. X recebe A mais B, x recebe A mais B. Uma das duas é inútil. Pelo menos uma das duas é inútil. Se você tem esse padrão de copia e cola e tem um x igual a mais b antes, as duas são inúteis, né? Então essas são garantias que nós precisamos. Nós precisamos demonstrar cabalmente que aquela instrução é inútil ou não vai ser executada e assim sucessivamente, tá? Então a gente não vai otimizar um programa eliminando sucessivamente seus comandos. Ninguém vai ficar procurando comando a comando se vale a pena ou não eliminá-lo, tá? Então, o que a gente faz, na verdade, não é isso. A gente segue alguma estratégia, né? Porque eu não vou ficar pensando comando a comando. Eu vou pensar assim, olha, genericamente, onde estão os problemas? Laços. Laços são a maior fonte de problema. Porque qualquer coisa que eu faça a mais dentro de um laço, que seja desnecessária, vai ter um impacto grande. Então, imagina, por exemplo, essa instrução aqui, olha. A recebe J mais 5, só que J não é a variável do laço. J é uma outra variável que está fora desse laço. O que significa isso? Se este n aqui é muito grande, por exemplo, 100, eu vou fazer 100 vezes a mesma conta para dar o mesmo valor para o A. Não há necessidade de fazer isso. Mesmo que eu tenha garantir que vai dar aquele resultado, eu não preciso ficar repetindo isso 200 mil vezes, não é? Então, isso aqui pode ser mapeado para fora. Esse é um processo de otimização importante e interessante que se faz em laços, tá? Bom, a otimização, em linhas gerais, ela é feita, em primeiro lugar, localmente. Então, a gente pensa nas otimizações locais. As otimizações locais, elas vão alterar ou modificar pequenos trechos de programa, trechos sem desvios, etc. Depois a gente passa para um nível intermediário, pensando em funções, módulos, classes, etc. E depois considera-se uma otimização global. Vocês devem lembrar o que eu comentei ainda hoje, né? Se a gente faz uma otimização padrão, o que um compilador vai gerar para nós é aqui. São otimizações locais. Em geral, é aquela O1, né? Aquela otimização O1 que está aqui, né? Se eu quiser
uma otimização um pouco mais apurada, a gente chama aquela otimização O2 do compilador. O que ele vai fazer? Ele vai mexer nas funções, módulos, etc., e faz, em alguns aspectos, por exemplo, O3, otimizações globais. Então eu vou modificar radicalmente o meu código se eu utilizar dessas otimizações para baixo. O3, por exemplo, eu não reconheço mais o código que eu escrevi. Eu não sou mais capaz de reconhecer o código a partir daquilo que o compilador fez. Porque ele vai pensar globalmente. Então ele vai fazer o quê? Ele vai remover, por exemplo, algumas atribuições indevidas em algum módulo embaixo e vai colocar em outra posição. Ele vai modificar completamente o seu laço. O seu laço deixa de ser laço, por exemplo, um for muito curto, ele pode considerar que é mais interessante, por exemplo, transformar isso numa sequência e essa sequência ser otimizada virar, por exemplo, uma atribuição bem menor. Por exemplo, uma chamada de rotina pode ser transformada numa sequência pequena, né? Porque eu ganho em tempo de execução. E aí você não reconhece mais o seu código. Tá? Então, os compiladores, em geral, de fábrica, sem a gente pedir nada, eles trabalham aqui, eles fazem essas otimizações primárias. Depois, O2, O3 é que a gente começa a fazer umas otimizações um pouco mais complexas. Tá? Então, o que acontece aqui? A representação do nosso código, ela é feita, em linhas gerais, da seguinte maneira. Para a otimização, eu vou dividir o meu código, aqui já é o código gerado, vocês podem reparar que isso aqui já é o código gerado, ele vai ser definido e dividido em blocos. O que é bloco? Todo cabeça, né, todo início, está aqui, ó, L1, né, é um bloco básico, é o início de um bloco básico. Onde termina o bloco básico? Qualquer comando que seja de desvio. Então vocês vão reparar, nessa primeira linha que está aqui, ó, vamos lá? Nessa primeira linha que está aqui, eu tenho um bloco básico. Está aqui, ó. Por que ele termina aqui? Ele começa e termina aqui. Porque ele tem um goTo. Tá? É um goTo condicional, mas é um goTo. É um desvio. Né? O que significa isso? Se ele for verdadeiro, ele vai se encaminhar para cá. Ok? Então esse cara aqui também é um bloco básico. Ele vai terminar aqui porque não tem nada para baixo. Ele termina aqui mesmo. E esse camarada que está aqui é um outro bloco básico. Tá? Que vai terminar no outro goTo, que é o goTo L1. Ou seja, esse primeiro bloco básico está ligado ao segundo e ao terceiro, e este daqui está ligado também ao terceiro. Tá? Então essa é a sequência que a gente vê. Ou seja, qualquer comando rotulado é também, por exemplo, L2 e L1 são blocos básicos, ou são o início de blocos básicos. É o cabeça, né? O início do bloco básico. Tá? E isso é que a gente usa como processo de otimização. Então a gente pode fazer otimizações locais, otimizações dentro do procedimento e por aí vai para poder avançar. Lembrando que, em geral, o que a gente tem é 80-20, 90-10, etc., que são aquelas regras que vocês conhecem, o princípio de Pareto. Né? Uma otimização mais concentrada, mais forte e concentrada num pequeno trecho de código dá um resultado melhor do que você tentar otimizar o restante dos 90%. Tá? Em geral, é assim que a gente faz. E, como eu já comentei, o principal vilão é loop. Tá? Bom, algumas ferramentas que nos ajudam, aqui tem uma, né, para a gente fazer o perfil, né, gerar o perfil do código de execução do nosso programa, ver o tempo, o que consome mais, etc., por exemplo. Oportunidades, né, a gente já viu algumas, por exemplo, eliminação de código morto, nunca vai ser acessado. Outra que a gente viu aqui, olha, não, essa a gente não viu. A gente viu alguma coisa de otimização de loop, falamos um pouquinho disso. Eliminação de subexpressões comuns. Então são coisas que existem e que são clássicas. Então são algoritmos que a gente pode utilizar. Tem na referência que a gente passou para vocês também, tá? Transformações algébricas, etc. E lembrando que se a gente estiver usando um modelo de geração de código que passa, por exemplo, pela LVM, essas transformações todas existem lá dentro também. Então são rotinas que a gente simplesmente vai chamar. Né? Uma observação final para a gente ter uma ideia mais interessante disso. Eu falei lá no início, nas primeiras aulas, que a otimização melhora, etc., mas tomar cuidado com isso, porque ela não faz milagre. O que quer dizer isso? Um mau algoritmo jamais poderá ser melhorado por um compilador otimizante, porque o algoritmo é ruim. Ou seja, se o tempo de execução dele é quadrático, eu não tenho como reduzir isso para linear. Não vai ser a otimização que vai fazer isso. Então, um mau algoritmo nunca vai ser otimizado de forma adequada, tá? Então, essa é a questão aqui relevante. Não faz mágica. Mágica a gente não vai conseguir fazer, ok? Então, a gente vai agora para as considerações finais e eu queria lembrar algumas coisas a vocês aqui.
Bom, em primeiro lugar, nós conseguimos ter uma visão completa do que é compilador. A gente conseguiu percorrer todas as fases básicas. Algumas alternativas que eu comentei rapidamente aqui com vocês, como o LLVM, etc., que eu não coloquei nas referências para não poluir demais. Mas eu comentei aqui, e aqueles que se interessarem podem seguir esse caminho. Um outro aspecto é, desmistificamos algumas dessas coisas ao lidar com essa disciplina, e eu gostaria de dizer a vocês que reforçar o que nós já falamos desde o início. Sim, faz-se pesquisa em compiladores no Brasil e no mundo, e tem empresas que vivem disso. Uma delas, aquelas que nós já visitamos, né? Aquela empresa que a gente já visitou 2 vezes. Então, isso é um chamamento a vocês e dizer que se vocês quiserem trabalhar com pesquisa, seja em graduação ou em pós-graduação, esse é um caminho propício. Existem diversas oportunidades. Hoje, na linha de compiladores, como a gente já viu, o front-end é bem definido, mas o back-end ainda é fruto de pesquisa. E vale muito a pena e é um trabalho bastante interessante. Eu espero que vocês tenham gostado do percurso até aqui e continuamos à disposição de vocês. Muito obrigado e até!